Êxodo 34, abre a sua Bíblia, fazendo um favor. Êxodo, capítulo 34. Segundo o livro da Bíblia, vai ser fácil de você encontrar. O capítulo 34. Isso, cutuca o seu irmão e fala assim: olha, não vai demorar a mensagem. Cutuca ele, fala assim: não vai demorar. Vai ser o tempo que Deus quiser. Quem crê, fala amém. Amém. Irmãos, e quando Deus quer, não demora. Quantos crê nisso? Amém. Então Deus vai falar com você, Deus vai falar comigo de novo. Mas eu sei que é uma palavra assim, poderosa de Deus, nessa noite, para todos nós. Êxodo capítulo 34, versículo 6. Diz assim o texto: e passou diante de Moisés proclamando. Quem passou diante de Moisés proclamando? Deus. Ele diz assim: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares, e perdoa a maldade, a rebelião e também o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e netos pelo pecado de seus pais até a terceira e quarta gerações. Versículo 8: imediatamente Moisés prostrou-se com o rosto em terra e o adorou, dizendo: Senhor, de fato, me aceitas com agrado. Que o Senhor nos acompanhe, mesmo sendo esse um povo obstinado. Perdoa a nossa maldade e o nosso pecado, e faze de nós a tua herança. Quero que você feche seus olhos em reverência à palavra do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o céu se rasgue sobre nós nessa noite. Sou totalmente dependente de Ti, Senhor. Então eu já falei para os meus irmãos, e o tempo o Senhor determina. O Senhor tem liberdade de fazer como o Senhor quer. Se o Senhor quiser que eu siga aquilo que eu escrevi, que o Senhor direcionou, amém. Se o Senhor quiser de outra forma, o Senhor tem liberdade, Deus, porque aqui o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que fala aos corações, que perdoa os pecados e que nos chama de filhos. Espírito Santo tem a liberdade de falar conosco. E toda tentativa do inimigo de roubar agora ou distrair pessoas, Pai, eu repreendo isso agora em nome de Jesus. Eu repreendo em nome de, resisto toda tentativa do inimigo de prejudicar ou de impedir essa palavra de entrar aos corações. E na autoridade do Teu nome eu dou uma palavra de ordem para todos os corações e alma agora sejam aquietados na presença do Senhor. E saiba que Ele é Deus. E toda mente e coração agora sejam levados cativos, presos ao Senhor, para receber a Tua palavra. E haja salvação, mudança de mente, libertação e restauração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu tenho tido algumas experiências com Deus, que eu confesso que depois que Deus deu essa direção para nós, esse tempo de crescimento, e um dos crescimentos que eu falei para o Senhor, que eu queria, não era uma igreja grande ou muitas pessoas, mas o Senhor isso Ele tem prazer de fazer, Ele vai continuar fazendo, porque Ele compartilhou no meu coração. Nós vamos ser realmente uma igreja grande, para a glória de Deus. Mas o maior propósito meu com Deus era crescer espiritualmente, crescer em revelações da palavra. E talvez são textos que a gente já leu muito tempo, mas que entra assim de uma maneira espetacular no meu coração e gera algumas coisas, irmãos, que eu não sei explicar, mas o Espírito Santo vai te explicar nessa noite, amém? Quantos quer ter a mesma revelação que eu tive? Levanta a mão. Então fala assim: Deus, eu abro o meu coração e a minha mente para receber toda a sua palavra. Eu quero ser abençoado
através da sua palavra, em nome de Jesus, amém. Irmãos, o título dessa mensagem é uma pergunta e eu vou fazer para você. Qual é o Deus que você serve? Com muito respeito, pergunta para o irmão do lado, qual é o Deus que você serve? Pergunta para ele. Para não fazer acepção de pessoas, fala para o outro, do outro lado agora, fala, qual é o Deus que você serve? E a segunda parte do título dessa mensagem é: e como é o seu relacionamento com Ele? As mulheres foram pegar as Bíblias, né? As bolsas, amém. É Êxodo 34, 6 e 7. Então qual é o Deus que você serve? Eu estou fazendo uma pergunta para você. Qual é a definição de Deus para você? E a segunda pergunta, ela completa a primeira. Se você sabe a resposta, qual é o Deus que você serve? Ou o que define Deus para você no seu coração? Qual é o relacionamento que você tem com Ele? Qual é o tipo de relacionamento que você tem com Deus? Então é sobre isso que nós vamos falar. Muitos podem falar, não, eu tenho um Deus, que é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade excelsa. É verdade. Não, o nome do meu Deus é o Senhor Jesus Cristo. É verdade, um nome triuno para um Deus triuno. Deus Pai, Filho, o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo. Não, eu acredito somente em um Deus, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Eu sei, mas quem é Deus para você? Porque muitos falam isso, mas o verdadeiro Deus de muitas pessoas chama-se Mamon. Repete comigo, Mamon. Não é mamona, é dinheiro. Muitos falam que o Deus é o Deus de Israel, ou Deus Todo-Poderoso, mas na verdade não é. Eu tenho certeza que muitas dessas mulheres, como os homens que foram semana passada, verdadeiramente encontraram e hoje tem essa resposta na ponta da língua: quem é Deus? Você que está sentado aqui hoje, quem é Deus? Qual Deus que você serve? O que define Deus para você? Muitas religiões têm vários deuses com letra minúscula. Como por exemplo, tem povo ou povos que adoram uma vaca. A vaca é um Deus, vocês sabiam disso? Árvores. O Deus Alá. O Deus Mamon. O Deus imagem de escultura. Homens que já morreram e que acham que intercede por você, e você considera ele como um Deus, porque adora, pede e clama para essas pessoas, ou faz isso de um Deus. Tem gente que o Deus é a Bíblia aberta no Salmo 91, ou qualquer outro salmo, que te dá uma proteção. Tem gente que o Deus é o filho, ou é a filha. Tem Deus, para algumas pessoas, que é o marido, ou é a esposa. Ou é o namorado, ou é a namorada. Vocês devem estar falando, esse pastor está louco. Nada a ver. Onde já se viu uma árvore ser Deus, outra pessoa ser Deus? Eu te pergunto, qual tipo de relacionamento tem que ter com Deus? Deus precisa ser prioridade na sua vida ou não? Precisa ou não? E eu pergunto, eu não quero resposta para mim não parar de pregar e ir embora triste. Ele é prioridade na sua vida, o Deus Todo-Poderoso? Não quero resposta agora, porque eu tenho medo da tua resposta, porque você vai mentir. Filipenses 3,9, o apóstolo Paulo fala assim, você não precisa abrir, mas se você quiser anotar, é Filipenses 3,19, não é 9, é 19. Ele diz assim, o destino deles, desse povo, é a perdição. Irmãos, e essa carta não foi para o mundo. E eu quero que você que é crente há muito tempo, ou que se considera um cristão e sabe quem é Deus,
Não fica tirando essa palavra e jogando nas costas para os outros. O pastor está pregando para aquelas pessoas que são novas ou estão vindo pela primeira vez. Não faça isso. Receba essa palavra em nome de Jesus. Porque Paulo, quando exortava, ele exortava a igreja, não exortava o povo lá fora. E ele diz assim: o destino deles é a perdição. Sabe por quê? O seu Deus, de letra minúscula, é o estômago. O Deus dele é o estômago. Já ouviu falar isso? Está na Bíblia. O que é estômago? Só pensa nele. Só pensa em satisfação própria. O hedonismo, a pessoa a todo custo ele quer ter prazer. E faz disso um Deus. Ter prazer. Não só de alimentar o estômago físico, mas os prazeres da carne. E o apóstolo Paulo está falando, o Deus dele é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Irmãos, quanta vergonha você cometeu diante de Deus já? Fala a verdade. Só pensam nas coisas terrenas. Então quem só pensa nas coisas daqui da terra, não tem Deus como o seu Deus verdadeiro. Não tem o Senhor Jesus como Deus. O Deus dele é o mundo. E a Bíblia diz, quem ama o mundo é inimiga de Deus. Então na verdade Deus não é o seu Deus. Se a igreja ou se as pessoas realmente soubessem quem realmente Deus é, quais são as características, os atributos de Deus, nós seríamos muito mais gratos a eles. Nós serviríamos Ele fervorosamente muito mais. Nós respeitávamos muito mais. Nós temíamos muito mais. Nós daríamos mais e mais glórias do que temos dado. Quando a gente tem essa revelação de quem é Deus. E essa não tem melhor definição do que o próprio Deus dizendo quem Ele é. Ele conversando com Moisés, o versículo 6, ele começa a dizer, o meu nome é Senhor. Fala assim, Senhor. Ele é o Senhor dos senhores. Não tem mais nenhuma senhora. Nós não podemos ter nem outro tipo de Deus na nossa vida, a não ser o Senhor. Jesus foi indagado pelos fariseus. Qual é o maior mandamento? Ele só há um Deus. E a Ele adorarás. E tem que amar a Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o entendimento, de toda a tua força. Efésios 4:6 diz, há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Um só Deus. Não existe outro. Ou existe outros deuses de letra minúscula. Mas só um é soberano. Só um é todo poderoso. Só um é Senhor, só um é que cura, só um é que liberta, só um é que salva, só Ele é digno de adoração, é o Senhor Jesus Cristo, e não há outro Deus, não há outro Deus. E qual a definição de Deus, pastor? Eu sei que isso aqui, irmãos, não dá para definir, mas é uma boa definição, é um ser existente por si mesmo. Ninguém criou Deus. Eu quero dar um testemunho aqui, porque ontem à noite eu peguei os meus filhos, pus na cama comigo, né? Porque a mãe não estava para fazer esse paparico, eu tive que fazer. Chamei os dois para a cama para brincar no tablet, para chamar a atenção deles. E depois eu falei, o pai vai contar uma história da Bíblia. Eu já aproveitei a mensagem de hoje e já preguei para eles. E eu fiz uma pergunta para eles. Quem é Deus? Quem é Deus para você? Eles deram respostas, irmãos, assim, que eu confesso que eu fiquei surpreso. Até o Josué, que tem menos idade, me surpreendeu com as respostas. Ele é Senhor, Ele é tudo, Ele é o Deus poderoso, é Jesus. A definição é que Ele é um ser existente por si mesmo. Aí eu falei isso para o Caleb, ele falou, pai, não é fácil, né? Quem criou Deus? Não é fácil. Como é que pode, assim, Deus, é o Deus quem criou? Eu falei, filho, tem que ter fé. A Bíblia por si só hoje, né, ela se explica tudo aquilo que Deus prometeu, Ele cumpriu. Ele é Deus. Aí eu falei, vai tirando tudo, tira tudo que Deus criou. Vai tirando, ser humano, vai tirando a água, vai tirando a terra, vai tirando as estrelas, vai tirando o universo, vai tirando tudo. Vai sobrar Deus. Ninguém criou Deus. Ele criou, a partir dele criou-se todas as coisas. Segunda definição que eu entendo que Ele é infinito. Ele é o alfa
e o ômega, o início e o fim. Mas nós não vamos ter, porque nós vamos viver eternamente com Ele. Aleluia. Quantos vai viver com Ele eternamente? Ele é um ser supremo. Supremo, irmãos, essa palavra, a definição é até difícil, mas é algo máximo, que não tem mais nada para se colocar, um derivado, uma palavra que possamos pôr na frente, ou superior a supremo. E o nosso Deus, o Deus que vocês encontraram, Ele é supremo, Ele é lindo, Ele é criador de todas as coisas. Irmãos, eu acho um absurdo falar que nós viemos do macaco ou de uma explosão. É absurdo, mas infelizmente muitos acreditam nisso. Irmãos, quem mexe com o computador aqui? Hã? Deus é um ser maravilhoso, irmãos. Como põe inteligência no ser humano, né? Que coisa maluca esse negócio de computador. Maluca. Faz muitas coisas que a gente não faz ideia. Aí uma vez falaram, abre um relógio alemão e vê o que tem dentro dele. Eu vi uma foto na internet. Um macaco não faz aquilo nunca. É uma inteligência que só o Senhor pode dar para alguém. É impressionante, muitas peças, muito pequena, e funciona a engrenagem perfeita. A inteligência de um ser supremo é colocada em nós uma porção. Amém? Ele é o criador de todas as coisas, mas não só criou, Ele mantém todas as coisas. Amém? Aí você pode estar dizendo, porque eu sei que eu não leio o pensamento, mas Deus me revela algumas coisas, falando assim, mas se Deus comanda tudo, pastor, e mantém tudo, por que o mundo está um caos e uma desgraça? Porque Ele mesmo disse na palavra, que no final dos tempos, as coisas iam piorar, porque os homens seriam avarentos, egoístas, donos de si mesmo, blasfemadores. Não foi Deus que abandonou você. Repete comigo, fala, não foi Deus que me abandonou. Irmão, muitas vezes você abandona Deus, e aí você tem as consequências dos teus pecados. Então Deus é um ser existente por si mesmo, infinito, supremo, criador e mantenedor do universo, o Todo-Poderoso. Ele disse para Moisés uma vez, Deus falou, Moisés, vai libertar o meu povo. Ele falou, mas se alguém perguntar quem é o Senhor, o que eu respondo? Qual foi a resposta de Deus? Diz, o Eu Sou te enviou. Ele é um ser que ninguém criou. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Salvador. Ele é santo. Ele é amor. Ele é poder. Ele é todas as coisas. E nele tudo subsiste. Através dele tudo foi criado. Esse é o Deus que nós servimos. Mas muitas vezes você não serve esse Deus. Um Deus cheio de amor, um Deus misericordioso, compassivo, como Ele mesmo se relatou aqui no versículo 6. Paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade. Graças a Deus que Deus perdoa a nossa maldade. Amém, mulheres? Graças a Deus. A rebelião. Quantos rebeldes temos aqui? Quantos rebeldes temos aqui? Não precisa levantar a mão não, mas você já foi rebelde alguma vez na vida? Contra Deus você já foi rebelde alguma vez? Quer saber mais de Deus? Não, nega de igreja aí é tudo a mesma coisa. Quantos rebeldes? Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Ele está dizendo, Ele perdoa os rebeldes. Ele perdoa todo tipo de pecado, porque o amor dele cobre multidão de pecados. Aleluia. É o único que tem poder para governar o mundo todo. E é o único que pode interferir. É o único que pode interferir no universo. É o único que uma palavra de ordem Ele manda chover ou Ele manda parar. É o único que comanda o tempo e todas as coisas, estações. Irmãos, quando a gente tem essa noção de quem é Deus, e muitas vezes nós relutamos, e o que Deus mostrou para mim é que muitas pessoas, isso é muito na mente, não desce para o coração, não consegue ter essa revelação e ter um relacionamento digno com Deus. Eu quero dizer para você que Hebreus 10:1 diz assim: terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo.
Porque a parte B do versículo 7 diz assim. A primeira parte é boa, né, irmãos? Podia parar aqui, não é? Deus compassivo, misericordioso, amoroso, perdoador. Podia parar aqui, mas não para. Ele fez questão de dizer, contudo, eu não deixo de punir o culpado. Fala assim, Deus, Ele é santo e justo. Por isso, Ele nunca vai deixar o culpado sem ser culpado. Irmãos, presta atenção. Para de olhar para as pessoas. Ai, mas aquele fulano, ele é bem de vida. Você só olha a parte financeira. Vai ver a desgraça que está a casa, o casamento, os filhos, a família. Para de olhar para as pessoas. Porque Deus está dizendo, olha, eu sou amor, eu sou perdoador, compassivo. Mas contudo, ninguém que é culpado vai ficar sem pagar o preço. Ninguém. Ninguém. Eu castigo. Pastor, mas Deus castiga? Quem é pai aqui que alguma vez por amor já castigou o filho? Não estou falando por braveza, por ser nervoso, não. Pai ou mãe que castigou o filho porque ama de verdade. Quantos aqui? Glória a Deus, achei que eu estava sozinho, que eu dava castigo assim. Irmãos, é por amor. É por amor que Deus muitas vezes nos corrige. Porque a Bíblia diz assim, olha, que bom que vocês estão sendo corrigidos. Porque o pai corrige ao filho a quem ama. Mas se você estiver sem correção, já não é mais filho. É o quê? É um bastardo. Filho fora do casamento. Sem compromisso. Mas Deus hoje te ama. Amém? Deus te chama de filho. Está dando uma palavra de correção para mim e para você. Saber quem é Deus de verdade. Quem é Deus para você? Qual é o Deus que você serve? Um Deus justo. Um Deus de amor. Um Deus que é todo poderoso. Um Deus que tudo existe por Ele e através dEle. E quando transgredimos, quando insultamos, ou quando resistimos a Deus e ignoramos as suas orientações, Deus reagirá. Repete comigo, fala assim, Deus reagirá de acordo com o seu caráter santo. Vocês estão entendendo? Deus é amor, é. Deus é justo, é. Deus é compassivo, é. Deus é misericordioso, é. Deus é fidelidade, é. Mas Deus é justo. Ele criou todas as coisas. Ele tem poder sobre todas as coisas, sobre a sua vida. Eu quero que você abra agora comigo em Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18. Se você tiver sem Bíblia, seria bom que você acompanhasse com alguém que está perto. Ou você que está perto está vendo o irmão ou a irmã que está sem Bíblia. Deixa ele pegar uma carona ou dá sua Bíblia para ele acompanhar, fazendo um favor. Jeremias 18, versículos 6 a 8 diz assim: Todos acharam? Amém? Quem não achou ainda, fala misericórdia. Vamos lá, irmã. Eu tenho misericórdia com os novinhos e com os velhinhos na fé também. Jeremias capítulo 18, versículo 6. Diz assim: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim sou eu. Repete comigo. Como barro nas mãos do oleiro, assim sou eu nas mãos de Deus. Assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, eu despedaço e arruinado, despedaçado e arruinado,
E se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Pastor, mas Deus faz isso? Quem acredita fala sim. Irmãos, qual é o Deus que você está servindo? Qual o tipo de relacionamento que você quer com Deus? Quem é o seu Deus? Verdadeiramente, quem é o seu Deus? Porque quem tem Deus, o Senhor Jesus Cristo como Deus sobre a sua vida, sabe que eu não sou nada, não passo de barro nas suas mãos. Quantos concordam comigo? Fala amém. E Ele pode fazer o que Ele quer. Pode quebrar e fazer de novo. E é muitas vezes isso que acontece no encontro. Lembra que eu falar para vocês, lá vai ser uma benção, mas Deus vai passar por cima e vai fazer de novo, lembra? Tem algumas que até falei, vai atropelar eu? Atropela ou não atropela? Atropela, irmãos. Atropela, mas é benção. É benção. Então, irmão, se você admitir que você erra, e que hoje você realmente não tem servido a Deus como deveria, ou que o teu Deus não é o Deus verdadeiro, há uma saída para você, chama-se arrependimento. Tudo na Bíblia, quando Deus Ele traz uma exortação, uma palavra dura para o seu povo, sempre é esperando o arrependimento, não para que Ele traga a punição, mas para que o povo se arrependa e desfrute da maravilhosa graça de Deus sobre a vida das pessoas. A Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Diante do caráter santo e de amor de Deus, o prazer dele não é punir você. O prazer dele não é castigar você. O prazer dele é te exortar, é falar duro com você, para que você arrependido se volte a Ele, e Ele traga a graça e a bênção sobre a sua vida. Amém? Quantos quer graça e vida hoje? Levante a sua mão. Então nós precisamos nos arrepender. Depois de nós entendermos quem é Deus, o seu caráter, é preciso saber como é o tipo de relacionamento que você tem tido com Ele. Como você acha que deve ser o relacionamento com Deus? Foi onde eu fiz a pergunta para os meus filhos e eu não terminei aquilo que eu comecei. Eu quero te fazer essa pergunta. Você tem liberdade de falar, mesmo que não vai sair na filmagem. Como você acha que deve ser o relacionamento com Deus ou com Deus? Como vocês acham que deve ser um relacionamento? Como você tem com o seu amigo? Como deve ser um relacionamento com Deus? Como? Tá certo, mas eu quero aprofundar isso. Quem arrisca? Qual é o tipo de relacionamento que devemos ter com Deus? Um é dependência, outro? Cadê? Quem falou? Franco e verdadeiro. Filho com o pai. Irmãos, eu descobri que quando a gente considera Deus como Deus, o que Ele espera de nós, como filhos, dependentes, verdadeiros, francos, é obediência. Irmãos, isso é muito forte. Isso talvez pode ser revelador para você como é para mim. Deus não requer muita coisa no relacionamento com Ele. Tudo isso que vocês falaram, está certo, e alguns até anotei aqui: honra, dependência, fé, adoração, como Pai. Meus irmãos, a lista que eu entendo que Deus compartilhou no meu coração é obediência. Por isso que o profeta Samuel falou para Saul, rei, na época da lei, onde o sacrifício era assim, algo máximo que Deus aceitava de adoração, que perdoava pecado, aonde se oferecia um animal em sacrifício, e Deus aceitava o sacrifício, era a forma de adoração, era a forma de ser perdoado dos pecados. E Saul desrespeitou, não obedeceu a Deus, mas ele quis sacrificar. Estava certo sacrificar.
Era direito sacrificar. Deus não estava contra o sacrifício. Mas Deus, através do profeta, falou para ele: é melhor obedecer. Repete comigo: é melhor obedecer. Foi isso que Deus disse para o rei Saul: é melhor obedecer do que sacrificar. O sacrifício eu aceito sim, mas antes eu quero que o meu povo me obedeça. Quem tem realmente Deus como Deus, obedece e cumpre os seus mandamentos. Senão Deus não é Deus sobre a sua vida. Eu não acredito que você tem Deus se você não obedece às leis de Deus. Você pode acreditar em Deus, mas Ele não é o seu Deus. Irmãos, o povo no deserto, Deus tinha acabado de fazer um grande milagre, 400 anos preso, escravos, sem vidas, não tinham liberdade, eram escravos. E Deus operou um grande milagre na vida deles. Grandes milagres. O Deus de Israel, o eu sou, disse para todo aquele povo. Moisés diz: o eu sou, o Deus Todo-Poderoso me enviou, e Ele vai libertar todo o povo de Israel agora, e vai pôr em liberdade. Que maravilha. Deus acabou com todos os deuses do Egito, de letra minúscula, uma praga atrás da outra, para desbaratar e humilhar todos os deuses do Egito, os deuses falsos. O povo viu pão caindo do céu. O povo viu milagres um atrás do outro, coluna de fogo, a nuvem, né, para que o sol não castigasse a noite e não morresse de frio. Milagres atrás de milagres. Saindo água da rocha, água amarga se tornando em água potável, jogando um galho pelo poder de Deus. Milagres atrás de milagres. O mar se abriu de maneira maravilhosa. Não sei um milagre tão grande como foi. O que eles fizeram depois desse milagre? Dançaram, celebraram, pularam, cantaram. Uma grande vitória, um grande milagre. E se você não acredita, hoje você pode entrar na internet, que existe hoje naquele lugar do Mar Vermelho, rodas, lá no fundo do mar. Porque foi lá que grande milagre aconteceu, onde todo o exército de Faraó foi morto, porque o mar se fechou e o povo passou a pé enxuto naquele lugar. Se você não tem fé, precisa ver para crer como Tomé. Entra na internet que já tem isso. Até no Monte Ararat ainda já tem um grande barco lá que ninguém deixa entrar lá, para não comprovar que a arca de Noé também existiu. Eu não preciso de prova, porque eu creio na palavra do Senhor. Mas se você quer ver, também pode entrar, que você vai ter muitas notícias sobre isso. Irmãos, então esse povo viu a Deus, viu os milagres de Deus. Quando Moisés subiu no monte para receber os mandamentos do Senhor, ele demorou um pouquinho, uns 40 dias. O que o povo fez, irmãos? O povo falou para Arão: nós precisamos de um Deus. Misericórdia, irmãos. Pegou todos os ouros das mulheres e desenhou um bezerro de ouro e falou: eis aqui o Deus de Israel. Qual o Deus que eles falaram que era? O Deus que livrou, irmãos. O nome estava certo, mas não podemos adorar uma imagem. Isso mostra que eu e você, muitas vezes cristão, fazemos nossos próprios deusinhos e chamamos esse nosso deusinho de Deus verdadeiro. Mentira. Porque o dinheiro é um Deus seu. O dinheiro é um Deus seu. O seu filho ou sua filha é um Deus seu. Você coloca outras coisas em primeiro lugar na sua vida, e essas coisas se tornam como um Deus. E aí você fala: não, mas eu acredito em Deus. Não interessa, não adianta acreditar. Você tem que obedecer. Fala assim: não adianta só acreditar em Deus. Fala: eu tenho que obedecer. No teu relacionamento com Deus, quem é Deus? Você ou Deus? Será? Será? No teu relacionamento com Deus, quem é Deus? Quem que manda? Seja sincero, irmãos. Por favor, seja sincero com você mesmo. Quem que manda no teu relacionamento com Deus? Por exemplo, Deus diz para você: vai na cela hoje, quinta-feira. Não vou. Quem manda na minha vida? Sou eu. Pronto.
Reunião de oração na segunda-feira. Deus está falando, o Espírito Santo está falando, vai. E aí ele não é o teu Deus, porque se fosse, o que você tinha que fazer? Obedecer. Ou não? E aí você fala o quê? Não vou, porque eu já fui domingo, esse pastor pensa o quê? Ele não trabalha, é por isso que ele ganha da igreja, porque tem que ir mesmo. Mas eu não vou. Vocês estão entendendo? Não vou nem falar de dízimo e oferta para não chocar alguns irmãos. Não quero chocar você. Mas quem não consegue dar, o Deus chama-se Mamon. Não tem outra explicação. Porque se Deus é o meu Deus, 10% não vai me faltar, porque tudo vem dele, a glória é para ele, ele vai suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Nada vai me faltar, porque ele é meu Deus, ele vai suprir as minhas necessidades. E pronto, e pronto. Se ele é Deus, ele é Deus. Quem faz o papel de Deus? Você ou Deus? Quem que manda? É simples você saber se você realmente tem o Deus verdadeiro como seu Deus e qual é o tipo de relacionamento que você tem com ele. Você usa Deus só para receber algo em troca. E aí não é Deus. Quando as coisas não estão bem, o que você faz? É o crente 6 horas. 6 horas por mim. 6 horas por mim que a coisa está feia. É errado pedir oração? Não. Não é errado. Mas você tem que orar. O véu foi rasgado. Você tem livre acesso ao Pai. Pode orar, pode clamar. Que Ele sendo o teu Deus, Ele vai te dar. Ele vai te abençoar. Ele vai abrir as portas, as janelas do céu sobre você. Muitos não servem a Deus por amor, mas por interesse. Irmãos, eu quero dizer algo para você. Eu fiz uma devocional ontem. Se eu não me engano, em Atos 21, eu não vou abrir, não vou ler. Mas eu fico chocado. Eu falo, meu Deus, nós precisamos como igreja alcançar isso. Talvez a gente olhe para a vida de Paulo, de Moisés, e fala, essas pessoas não existem, eles não são humanos. Eles são anjos que caiu do céu. A gente pode falar um monte de coisa. Não, não são. São homens como eu e você. Eles são fracos e dependentes como eu e você. Tanto é que Paulo chegou a dizer uma coisa: o bem que eu quero fazer, eu não faço. Foi uma pregação do pastor Maurício há um tempo atrás. Mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Então ele falou, eu sou humano mesmo. Irmãos, mas em Atos 21, Paulo estava voltando, ele queria ir de volta para Jerusalém. Alguns discípulos falaram, você não vai não. E um profeta chamado Ágapo, ele pegou o cinto de Paulo e falou, o dono desse cinto, pegou o cinto de Paulo. Então ele falou assim, o dono desse cinto, quem era o dono do cinto? Paulo. Ele pegou o cinto de Paulo, amém? E aí ele começou explicando, o dono desse cinto, que é Paulo, ele vai ser amarrado. Ele pegou, o profeta amarrou suas próprias mãos, se eu não me engano o texto diz que até os pés, eu não sei como é que ele fez, e mostrou assim, falou, o dono desse cinto, chegando em Jerusalém, vai ser amarrado assim, vai ser preso, os judeus vão maltratá-lo. Irmãos, recebe uma profecia você dessa, o que você faria? Não, seja sincero, como eu fui na minha devocional, eu falei assim, está amarrado, não consolou, não edificou e nem exortou. Nós já temos na ponta da língua, não tem uma profecia? O profeta disse para ele, ó, o dono desse cinto, quando chegar em Jerusalém, ele vai ser amarrado, vai ser preso, vai judiar de lá, vai receber uns açoites. Aí os discípulos tentando falar, Paulo, não vai não, você vai sofrer, fica por aqui mesmo. Irmãos, Paulo disse o seguinte, esse sabia quem era Deus dele, esse sabia obedecer. Ele disse assim, eu não somente estou preparado para ser amarrado com cintos, mas estou preparado para morrer pelo meu Deus chamado Senhor Jesus Cristo. Vamos, esse homem sabia quem era Deus. Ele sabia como se relaciona com Deus. Ele falou, eu vou obedecer. Eu vou para lá nem se tiver que morrer, mas porque Ele é Deus e eu sou seu servo e eu obedeço. Irmãos, recebe uma profecia você.
A profecia que você recebe é esse que eu te digo que você vai ser abençoado. É esse que eu te digo que é uma porta aberta. É esse que eu te digo que vem vindo aí uma chave. Vem vindo um carro. É esse que eu te digo. E você fala, vem, eu recebo. Isso é fácil, né, irmão? Eu não sou contra isso. Mas sofrer por Jesus, quem quer? Não, ninguém quer. Ninguém quer. Então qual o tipo de relacionamento você tem com Deus? E Êxodo 33:15 também eu estou lembrando. Moisés. Deus falou para Moisés, falou, olha, esse povo aí é muito obstinado, esse povo é muito teimoso, esse povo... É o seguinte, eu nem vou mais com vocês. Porque se eu for com vocês, eu vou matar vocês. Porque eu sou justo, eu sou santo. E quando vocês pecam, o meu caráter santo, eu não admito isso. E por isso eu tenho que trazer justiça. Então Moisés, eu não vou com esse povo não. Sabe que Moisés, talvez você no lugar de Moisés falar, beleza Deus, mas eu quero a tua bênção. O Senhor nos abençoa, porque Deus, tenho certeza que Deus ia falar, eu te abençoo, porque Deus é amor. Mas foi isso que Moisés fez? Não. Moisés tinha um relacionamento certo com Deus. Ele diz, Deus, se a tua presença não vai comigo. Olha aqui para mim, irmãos. Ele diz assim, Deus, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. O que mais importa é a presença de Deus, é servir a Deus, é obedecer a Deus. E eu volto a te perguntar para mim concluir. Qual é o Deus que você serve? Se é o Deus verdadeiro, qual é o tipo de relacionamento que você tem tido com Ele? Quem está no centro desse relacionamento? Você ou o Senhor? Tudo sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. É verdade ou não, irmãos? Para pensar em um mês de oração que você fez a Deus. Para pensar em um mês de oração que você fez a Deus. É só para pedir para você, para o teu esposo, ou para a esposa, ou para os filhos, ou para o teu negócio, ou para prosperar. É verdade ou não é, irmãos? Quem está no centro do relacionamento de Deus? E você? Você. Você é o centro das atenções. Para mim, para mim, para mim, para mim. Nada para Deus. Esse negócio de sofrer não é de Deus. Está amarrado esse negócio de sofrer. Deus, Ele é um Deus que dá vitória para todo mundo. Então Deus não tem sofrimento. Não, com Deus também tem sofrimento. Também tem. Mas eu te garanto, em todos os teus sofrimentos, em todas as tuas batalhas, em todas elas, Deus te promete que você vai ser mais do que vencedor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então nós podemos notar que a maneira certa de se relacionar com Deus é obedecer, sem justificar. Irmãos, a tal da justificativa, eu estou pagando um preço alto dentro da minha casa. Tem um filho abençoado chamado Caleb. Eu falo, filho, por que você fez isso? Não, pai, porque... Mas é por causa disso. Eu falo, meu Deus, me dá graça. Como justifica? O senhor está trabalhando comigo, não é possível. Irmãos, como é difícil você falar com alguém, a pessoa não reconhece e ele justifica. Então Deus fala uma coisa para você, você não, Deus, mas sabe, né? Hoje eu estou tão cansado. Eu trabalhei tanto, o Senhor entende, né, Deus? Deus te entende, você nunca entende Deus, é porque Deus não é o seu Deus. Deus sempre tem que te entender, você nunca entende o que Deus quer. Irmão, o dia que você entender, se eu não me engano é Jeremias 29, que diz assim, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz, pensamentos bons, muito bom. Irmãos, Deus só tem coisas boas para mim e para você. É melhor você obedecer, para de justificar. Outra forma de você mostrar que Ele é Deus, obedecendo, sendo santo, porque diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Santidade é tirar da nossa vida todo o pecado e não se misturar com esse mundo. Outra coisa é ser verdadeiro adorador, porque tem muita gente na igreja que é falso adorador. Porque Deus diz que Ele está à procura de verdadeiros adoradores, e não adorador paraguai. Amém, irmãos? Se tem algum paraguai aqui, me perdoa, escapou. É que geralmente fala que Paraguai vem algumas coisas pirateadas, então me perdoa se feio.
Mas nós devemos ser verdadeiro adorador, não falso adorador, não segunda linha de adorador. Mas Deus criou todos nós como verdadeiros adoradores, para adorar Ele em espírito e em verdade. E não ter outros deuses. Não pode ter outros deuses nesse relacionamento. Ele é o único. Ele é o Senhor dos senhores. E eu quero terminar lendo o versículo 9 em diante. Diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. Fala assim: Deus, Ele sonda, e Ele está sondando agora a minha mente e o meu coração. Quantos crê? Fala amém. Irmãos, não tenha dúvida, agora Ele está fazendo isso. E eu vou continuar dizendo: quem é capaz de compreendê-lo? Ele continua dizendo: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar. Repete comigo: recompensa. Fala: Deus tem recompensa a cada um de acordo com a sua conduta. Obrigado. Por isso que vocês é nova vida mesmo, né? Olha, glória a Deus. Quem quer ser recompensado pelo Senhor? Então como é que tem que ser a sua conduta? Como é que tem que ser o seu relacionamento com Deus? Continuando o texto, versículo 11. O homem que obtém riquezas por meios injustos é como a perdiz que choca ovos que não pôs. Não é dele, não vai ser dele. Quando a metade da sua vida tiver passado, elas o abandonarão. Quem vai abandonar? A riqueza. E no final ele se revelará um tolo. E na palavra trazendo para hoje, na linguagem de hoje do pastor Marcos, um idiota. Vai se dar mal. Versículo 12. Um trono glorioso, exaltado desde o início, é lugar de nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, esperança de Fernandópolis. Todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti terão seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Cura-me, Senhor. Misericórdia, me perdoa. Quem está lendo comigo aí? Ninguém, né? Ninguém. Então volta para lá fazendo um favor em Êxodo. Ninguém voltou, né? Me perdoa. Volta lá, Êxodo 34. É esse que eu estou lendo. Está todo mundo boiando. E Deus me revelou. Está todo mundo olhando com cara assim, não sabe nem o que eu estou falando. Êxodo 34, volta lá. Versículo 12 em diante, vamos continuar do 12 assim: acautelai-vos, para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra, para o qual você está indo, pois eles se tornariam uma armadilha. Ao contrário, derrube os altares deles, quebre as suas colunas sagradas e corte os seus postes sagrados. Nunca adore nenhum outro Deus. Repete comigo: nunca adore nenhum outro Deus. Aí ele continua dizendo: porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Acautelai-vos, ou acautele-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem, seguindo os seus deuses, e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão você e poderão levá-lo a comer dos seus sacrifícios, e a escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas deles. Quando elas se prostituírem, seguindo os seus deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituírem também. Versículo 17. Não faça ídolos de metal para vocês. E aí ele começa a dizer: celebre isso, faça isso e faça isso. Eu quero concluir dizendo para você: se relacione certo com o Senhor, porque você vai ser tremendamente abençoado. Você terá uma vida cheia, mas cheia de lutas, mas muito mais vitórias, em nome de Jesus. Isaías capítulo 1, você não precisa abrir, eu vou ler para você. Você pode estar falando: Senhor, o que vai sobrar para mim? Hoje eu entendi então que na verdade, meu Deus está sendo outro. Eu estou criando outros deuses, eu estou fazendo meu próprio bezerro de ouro.
Mas eu decido hoje jogar tudo isso no lixo e servir ao Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Senhores. Versículo 18 diz assim: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. E eu quero terminar com isso. Vamos refletir juntos, diz o Senhor. Vamos refletir, todo mundo que está aqui. Talvez dá tempo de você pegar ainda, se você não aproveitou nada ainda. Talvez Deus vai liberar uma graça especial sobre a tua vida ainda no final agora. Venham, vamos refletir junto, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, mas como a lã se tornarão. Versículo 19: se vocês estiverem dispostos a... Vocês estão entendendo, irmãos? Vamos refletir junto. Pastor, mas eu sou muito pecador, eu já fiz tanta coisa errada nessa vida. Deus está dizendo para mim e para você, para refletir: embora os seus pecados sejam horríveis, está vermelho, está sujo, Ele pode te limpar, te purificar nessa noite. Ele pode te perdoar. Mas o versículo 19: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Esta é a palavra para mim e para você. Se vocês me obedecerem, não é aqui servir, não é aqui adorar, não é, mas é obedecer. Se vocês me obedecerem, comerão o melhor desta terra. E continua o versículo: mas, e aí que está o problema, se resistirem, se rebelarem. O que é rebelar? Desobedecer. Dá uma ordem, desobedece. Rebelião. Serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. E quem que está falando? É o único, o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso. Ele está dizendo e garantindo para você: se você hoje se considera como pecado, mas está arrependido, Ele está falando: eu te perdoo. E você pode sair daqui hoje perdoado, purificado, limpo, com as vestes limpas. E se você me obedecer, diz o Senhor, comereis o melhor dessa terra. Chega de desgraça, irmão. Chega de uma vida conturbada. Receba a paz, receba a alegria, receba a vida abundante que Deus tem para você. Mas para isso você tem que saber quem você está servindo. Qual tipo de relacionamento você está tendo com Ele. E o principal é obedecer. Com Deus, irmãos, não tem outro tipo de relacionamento. Por mais que Ele quer ser íntimo nosso, mas é obediência que Ele quer. E eu quero fazer um apelo nessa hora. Você que está nos visitando pela primeira, segunda ou terceira vez, gostaria de entregar a vida para Jesus, reconhecendo as tuas falhas, os teus erros. Eu quero deixar bem claro, eu não estou te convidando para fazer parte da igreja, não é isso. Essa não é a minha intenção. A não ser que você queira, depois você nos pergunte como é que vai fazer isso. Mas eu quero te convidar a vir aqui na frente, que eu gostaria de orar com você. Para você abrir o seu coração e entregar a sua vida para Jesus. Ao único Deus todo-poderoso e verdadeiro. Não há outro Deus. Tem muitos deuses falsos. Eu gostei quando o irmão Frutuoso veio aqui no encontro passado, né? Cadê ele? Está aqui. Está lá. Está lá no telão. Oi. Está me vendo aí no telão, pessoal? Glória a Deus. Dá um glória a Deus só aí fora, vamos ver. Viu, irmãos? O telão tá bombando lá, irmão. Valeu, Berti. Valeu a ideia, hein? Glória a Deus, irmão. Frutuoso no testemunho dele na volta do encontro, eu não lembro mais quanto tempo já faz, foi ano passado. Ele diz assim: eu cultuava um Deus pregado numa parede, mas hoje eu descobri que o meu Deus está vivo, Ele está aqui dentro de mim, aleluia. Aleluia. Sabe, Deus está dizendo para você, não há outro Deus. Existem deuses por aí, de letra minúscula, mas que não pode fazer nada por você. O Deus que eu estou te convidando você a abrir seu coração e entregar a vida para Ele, é um Deus que pode resolver todos os teus problemas. Mas você precisa obedecer. Se você não obedecer, com certeza
a sua vida vai continuar tendo muitos e muitos problemas. Mas Deus tem graça para liberar sobre a tua vida. Eu quero que todo mundo abaixe sua cabeça agora, em nome de Jesus. E você que está nos visitando, eu queria chamar você aqui. Você que quer, né? Não, só você que quer. Talvez você está vindo para a igreja e está afastado. Talvez essa palavra abriu a tua mente, o teu coração para entender. Fala, meu Deus, eu sempre fiz um Deus meu. Eu sempre acreditei em Deus da Bíblia, mas nunca fiz Ele o meu Deus. Eu nunca servi Ele de fato. Hoje eu vi que eu nunca servi Ele como deveria. Eu nunca tive um relacionamento como deveria, de obediência. Eu nunca considerei Deus como meu Deus, porque eu era o Deus, eu mandava na minha vida, e não Deus. Se você também quiser vir, eu te dou uma chance de você vir, para reafirmar o teu voto com o Senhor. Mas a palavra de Deus diz, aquele que confessar o Senhor Jesus, como único Senhor e Salvador da sua vida, diante dos homens, Jesus Cristo vai confessar o teu nome diante do Pai que estás nos céus, e você vai ter um direito de entrar com o Senhor lá. Mas esse versículo também é Mateus 10, 32, o versículo 33 diz, mas se vocês me negarem diante dos homens, ou seja, se você tiver vergonha de mim diante dos homens, eu também negarei vocês diante do meu Pai que está nos céus. Então talvez, pode ser a chance de muitas pessoas aqui nessa noite, porque eu não sei amanhã, ou daqui a pouco, nessa cidade, se você vai estar vivo, daqui meia hora ou uma hora, eu não sei. Quem garante isso? Ninguém garante mais isso. É um acidente, você na sua mão pode vir alguém e tirar a sua vida, ou na calçada. Mas quantos decidem entregar a vida para Jesus? Fala, pastor, eu quero abrir meu coração para Jesus entrar, eu quero fazer essa oração, eu quero receber essa oração também. Eu quero que você levante uma das mãos, que eu gostaria de orar com você. Tem alguém nessa noite que quer fazer isso? Amém. Tem mais alguém? Amém. 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 Talvez é a coisa mais importante que vocês vão fazer na vida de vocês, entendendo quem é Deus, entregando a vida para Ele e tendo um relacionamento de obediência. Então eu quero que você venha aqui na frente, todos que vocês levantaram a mão. Pastor, mas eu tenho vergonha. A Bíblia diz, aquele que me envergonhar, eu também vou negar você lá. Então não é hora de ter vergonha, é hora de abrir seu coração e receber Jesus, e voltar para Jesus. Pode ficar de frente para mim aqui. Eu queria que os pastores estivessem aqui na frente. Eu acho que a gente poderia também depois já pôr as mãos sobre eles, orar também por eles. Corre para cá, meu irmão. Talvez a oportunidade de você hoje entender mesmo quem é Deus e entregar essa vida para esse Deus verdadeiro. Aleluia, Jesus. Que os anjos possam começar a encher as bexigas já, em nome de Jesus. Aleluia. Fazer festa no céu. Porque eu creio, Senhor, essa noite os céus estão em festa novamente. Aleluia. Aleluia. Tem mais alguém que quer vir aqui? Eu tenho uma dica para te dar. Se o teu coração está assim, tá querendo sair para a boca, é o toque de Deus para você vir aqui. Se o teu coração está assim, ó, você não sabe, está meio inquieto aí, é Deus te chamando. É Deus te chamando. O Deus Todo-Poderoso, o único Deus verdadeiro, Ele está te chamando. Amém? Amém? Tem mais alguém que quer vir aqui na frente para entregar a vida para Jesus? Não perca a oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Olha aqui para mim, irmãos. Vocês estão aqui na frente. A Bíblia diz que nós devemos confessar com a boca, ou seja, tem que sair som, tem que falar alto. A Bíblia diz que nós, com o coração nós cremos, mas com a boca se confessa a respeito da salvação. Então é importante vocês confessar que a partir de hoje, o Deus verdadeiro, o único Deus da Bíblia, não da igreja, não é da igreja, é o Deus verdadeiro, é o qual nós servimos como igreja. Deus da Bíblia que nós pregamos, é esse que você vai abrir o coração para Ele, e precisa confessar o nome dEle, com fé, amém? E eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. A partir desse momento, se vocês realmente se arrepender dos pecados, entregar a vida para Jesus e fizer de todo o coração, a Bíblia diz que hoje, exatamente hoje, você se torna filho e filha de Deus. Pastor, mas eu já sou. Não, nós todos somos criaturas feitas por Deus. Mas João 1, versículo 12, você pode pegar sua Bíblia e ver lá. Mas a todos quantos creram, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E como filho de Deus, você tem herança. Todas as promessas da Bíblia é para você. Vocês podem tomar posse e ser abençoados através da palavra de Deus, amém? Mas vocês aprenderam como é que se relaciona com Deus? Obediência. Vocês vão obedecer? Amém.
Então faz assim com a sua mão. Igreja, ore para cá. Ó, algumas mulheres aqui, Deus vai tocar no coração e vai curar feridas e mágoas que está muito no passado que aconteceu. Traição de pessoas, coisas que machucaram você, que falaram para você. Deus vai curar algumas pessoas nesse momento, porque Ele está neste lugar. E Deus vai fazer de você uma nova criatura, amém? Então vocês têm que falar bem alto, fala assim, em nome de Jesus Cristo. Não, mas tem que falar alto, irmão, senão o pessoal lá fora não vai escutar no telão. Fala em nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta noite, eu entendi a palavra do Senhor Jesus Cristo. E por isso, eu entendo que eu preciso do perdão de Deus. E por isso, Deus, me perdoa dos meus pecados, dos meus erros, de todas as vezes que eu adorei outros deuses. Me perdoa. Porque a partir de hoje, eu confesso que o Senhor Jesus Cristo, fala de novo, que o Senhor Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da minha vida. Em nome de Jesus. Se você creu, fala amém. Amém? De verdade? Então nós vamos orar por vocês. Estenda a mão para cá, igreja. Se os pastores, quiserem tocar nelas, só tocar, orações breves. Pai, eu abençoo essas vidas em nome de Jesus. Aquelas mulheres que precisam de um toque, de uma cura na alma, Pai, em nome de Jesus. Feridas, receba a cura de Deus na tua alma. Pode voltar a ter alegria, pode voltar a sorrir. Você já tinha perdido a esperança, mas o Senhor te dá uma nova esperança nessa noite. Pode voltar a sonhar, diz o Senhor. Te abençoo, filho, em nome de Jesus. Te abençoo em nome de Jesus. O Espírito Santo entre e faça uma mudança radical na sua vida. Que Deus te dê uma nova história em nome de Jesus. Receba o toque de Deus. Receba a cura de Deus. Toque na alma, trazendo cura, trazendo um renovo, trazendo uma nova esperança. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus todos. Vamos adorar ao Senhor. Então verei quão grande é nosso Deus. Ele é grande, grande é nosso Deus. Eu cantarei, grande é nosso Deus. Então verei quão grande é nosso Deus. Ele tem um nome sobre todo nome. Aleluia! Tens o nome sobre os nomes. Tu és digno de louvor. Sim, eu cantarei. Grande é, com toda a tua força, diga aleluia, Ele é o nosso Deus. Ele é grande. Grande é nosso Deus. Adore o único que é eu digno. Cantarei, grande ao único que é digno de glória, honra e louvor. Então verei qual de todo o teu coração. Grande é, exalte o nome dele. Nosso Deus. Presta atenção. Assim diz o Senhor. Aleluia. Venham. Presta atenção. Venham e vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã branquinha se tornarão, se vocês estiverem dispostos a obedecer. Eu quero desafiar você nessa palavra. Irmãos, é muito difícil obedecer, eu sei que é. Mas é a melhor coisa que tem hoje é você sair daqui, Deus, eu vou te obedecer. Porque se o Senhor é o meu Deus, o Senhor requer de mim obediência. Então eu vou obedecer aos teus mandamentos, eu vou obedecer a tua palavra. Quantos desejam? Levante sua mão.
Quantos vai fazer um compromisso com Deus? Se você não quiser, não precisa, meu irmão. Mas quantos entendem que você precisa ter um relacionamento diferente com Deus? De obediência, de santidade, de fé, de consagração total. Você não pode ser Deus. Você não pode fazer deuses no lugar de Deus. Você precisa obedecer a Ele. Você precisa servir a Ele. Em nome de Jesus, Senhor, olha os nossos corações, Pai. Moisés teve essa revelação linda. Tu és um Senhor dos senhores. Tu és compassivo, perdoador. Tu és aquele que perdoa a rebelião, perdoa todo tipo de pecado. O Senhor é amor. O teu amor é liberado sobre milhares e milhares. Mas o Senhor também não perdoa aqueles que são culpados. O Senhor traz justiça. O Senhor tenha misericórdia de nós. Converta os nossos corações hoje, todos nós que estamos aqui, ao começar de mim, Senhor. Tu és o meu Deus, sim, eu confesso isso. Tu sabes que Tu és o meu Deus. Mas eu peço perdão de todas as vezes que eu tomei o lugar. E eu me fiz de Deus nesse relacionamento, mandando e direcionando a minha própria vida, Senhor. Mas eu quero decidir hoje te obedecer. Porque Tu és o único Deus de ser adorado. Há um único Deus que é Pai de todos, está em todos, age por meio de todos e através de todos. Quero que você levante suas mãos e adore ao Senhor para a gente terminar esse culto. E fale palavras de amor para Ele. Fala: Deus, eu reconheço que muitas vezes eu tenho colocado outras coisas, ou talvez o dinheiro, ou pessoas, ou até mesmo a minha vontade. A minha religião é hedonismo. Tem alguns aqui que a religião está acima de Deus. A religião está acima do Senhor. A religião é um Deus. Mas o Senhor está dizendo para você: eu sou o teu Deus. Não te assombres, não tenha medo, não temas. Eu sou o teu Deus. E se eu sou o teu Deus, não temas. Eu te dou a vitória. Eu te dou a vitória. Se você estiver comigo, ainda pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Você não vai ser atingido. Porque você é a menina dos meus olhos, eu te protejo. Aqueles que me consideram como Deus e obedecem a minha voz, comerão melhor desta terra, serão protegidos meus. E o Senhor faz uma aliança conosco, com esta igreja, nesta noite, em nome de Jesus. Eu decido te obedecer, Senhor. Grande é o nosso Deus. Grande é, cante isso, cante isso. Cante, cante, cante. Com todo o teu coração, com toda a tua alma. Cante isso, grande é. Ele é grande, grande é nosso Deus. Eu cantarei, grande é nosso Deus. Então verei quão grande, grande é nosso Deus. Mais uma vez para a gente terminar. Grande é nosso Deus. Tu és grande, Senhor. Eu cantarei, grande é nosso Deus. Então verei quão grande, grande é. Diga bem alto. Nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Faça assim com a sua mão. Receba a bênção do Senhor. O pastor Oli vai dar a bênção e você receba e vá com ela em nome de Jesus. Amém. Você tem a oportunidade de cumprimentar, né, os familiares. Você não precisa sair rápido, né? Eu creio que está cedo ainda. Cumprimente os irmãos, as irmãs que foram. Não saia da igreja sem cumprimentar pelo menos uns 5, 6 pessoas. Fala: olha, que bom fazer parte da família do Senhor. Amém. E essas pessoas aqui, eu gostaria que os líderes, né, os membros da igreja viessem receber eles. Falam: olha, vocês fazem parte da nossa família, amém? Porque se hoje vocês ser filhos de Deus, um dia eu também fiz essa oração. Eu também sou filho do mesmo Pai, então nós somos irmãos em Cristo, amém? Vocês são muito bem-vindos neste lugar, volte sempre, amém? Então receba a bênção do Senhor, faça assim com a sua mão. Depois nós vamos nos cumprimentar uns aos outros.
Grande é o Senhor nosso Deus. Tu és digno, digno, digno. Tu és santo, 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 santo. Nós somos tão pequeninos diante de Ti, Senhor. Mas nós queremos depender totalmente do Senhor. Perdoe, Senhor. Perdoe-nos todos quando nós, por nossa própria vontade, fazemos coisas que não agradam o Teu coração. Nós queremos, ó Deus, fazer a Tua vontade. O Senhor conhece o nosso coração. Então agora, Senhor, nós vamos voltar para casa. Vamos voltar para os nossos afazeres. Amanhã é um dia de trabalho. Muitos voltarão para os seus trabalhos. Oh Deus, nós queremos que o Senhor nos despeça com a Tua paz. Que o amor do Senhor, nosso Deus tão grande, e a graça de Jesus Cristo, demonstrada na cruz do Calvário, morrendo no meu lugar e no lugar de todos aqueles que se arrependem, e as consolações do Espírito Santo, que estarão conosco todos os dias da nossa vida, e hoje nos levará de volta para as nossas casas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria que todos aqueles que trabalharam no encontro dos homens e das mulheres, levante sua mão. Sei que tem muita gente lá fora. Quero fazer isso, eu e a pastora Renata, os pastores, né? Agradecer ao pastor Maurílio, ao pastor Euli, está sempre junto com a gente, como presbitério, né? Servindo, pregando. Mas eu queria, como pastor sênior da igreja, eu queria agradecer do fundo do meu coração o serviço de vocês. Sem vocês não tem como fazer. Vocês viram, né? A estrutura é muito grande, é muito pesada. E eu sei que uns trabalham mais, outros menos. Fisicamente há um desgaste. Pessoas no dia do aniversário estão servindo outras pessoas. No fundo do meu coração, que Deus retribua tudo aquilo que vocês serviram naquele lugar. Como pastor, eu abençoo vocês em nome de Jesus. Que Deus multiplique bênçãos sem medida sobre a vida de todos vocês, amém? E eu preciso dizer uma coisa muito séria, que eu não gosto de vocês. Por quê? E é verdade, irmãos, eu não gosto de vocês, porque eu amo muito vocês, amém? Deus abençoe, uma salva de palmas para a vida deles, ao Senhor Jesus. Deus abençoe, tenha uma semana abençoada, vai com Deus, até amanhã na oração, ou até quinta na célula. Deus abençoe você, visitante, e volte sempre, amém? A igreja está de portas abertas, aleluia.